Olá! Hoje a gente vai para São Paulo para fazer aí um encontro de fãs do canal Matemática Rio. Vamos lá? Então vem comigo. Matemática Rio. Quero agradecer a presença de todo mundo. Muito obrigado, muito legal. Acho que é a primeira vez que o YouTube promove um encontro de canal com eles chamam de fãs. Eu não gosto de falar de fã. Acho que ninguém aqui é meu fã. O pessoal gosta do canal. Pô, você é meu fã? Mas é estranho, cara. Tem uma vez que eu peguei o metrô, aí o cara, ela tava até comigo. O cara entrou no metrô. Esse é o Rafael Procópio? Putz, no metrô, o cara entrou do nada, numa estação no mesmo vagão que eu, e me reconheceu. Putz, pô, assiste teu canal, sou teu fã. Tem uma vez que eu peguei o metrô aqui em São Paulo, cara. Cheguei na rodoviária, peguei o metrô, aí o cara tava com um celular assim, ele ficou assim, querendo tirar foto minha. Que esse cara... Ou ele me reconheceu, ou ele é algum psicopata. Eu acho que ele me reconheceu. Tomara. Inclusive essa foto foi parar. Isso aqui ele tava querendo. Aí eu olhava pra ele. Ficava assim pra mim. Tá, né? Eu, se era tímido, enfim. Mas é legal, se você viajar pros lugares e ser reconhecido, é bem legal. Eu sempre gosto de chegar num lugar e perguntar assim, quem conhece Matemática Rio? Às vezes a maioria não conhece. Aí tem gente que vai falar, pô, ele vai ficar sem graça. Pô, aí que eu gosto, cara. Aí você fala, pronto. Aí que eu gosto, putz, um monte de gente nova que vai conhecer o meu canal. Né? Quando todo mundo conhece, eu não tô falando nada de novo, né? Então quando tem alguém que não conhece o canal, eu acho legal conhecer e tal. Eu dou palestra, essa palestra, por exemplo, foi na Colômbia. Eu nunca imaginei, professor nascido em Realengo, subúrbio do Rio de Janeiro, na favela, que um dia eu chegaria a dar uma palestra internacional. Aí hoje eu falo, eu sou professor de matemática, sou palestrante internacional. Ano passado eu fui indicado para um prêmio do jornal o Globo, que é o prêmio mais importante que eles dão lá, em várias categorias, e aí na categoria Sociedade e Educação, eu concorri como personalidade do ano da educação, de 2014. E eu concorri ao lado desse professor, Tião Rocha, pedagogo, e ao lado do IMPA. Não sei se vocês sabem o que é o IMPA. É o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E o que eu mais gostava de fazer antigamente era gravar com os meus alunos, pegar a câmera. Eu estava dando aula de matemática com base em produção audiovisual. Então eu deixava eles mexerem na câmera. Por exemplo, a gente estava falando aqui de quadros por segundo. Tudo isso é fração, né? Por exemplo, em 1 segundo a câmera tira 30 fotos e aí produz o vídeo que a gente está fazendo. Aí eu ensinava a fração para eles a partir disso. Na hora que você vai configurar a câmera, né, para velocidade do obturador, para o ISO, para a abertura da lente, tudo isso você trabalha com PG, por exemplo, a abertura da lente é uma progressão geométrica, não sei se vocês sabem, de razão raiz quadrada de 2. Agora, por que isso? É porque quando você... cada stop, não sei se vocês entendem de câmera, e aí você regula essa abertura. Essa lente, por exemplo, ela tem abertura 1.8, abertura máxima. E aí quando você diminui a abertura, esse número aumenta. Aí tem gente que acha isso louco, né? Porque se eu aumentar a abertura, o número diminui. Se eu diminuir a abertura, o número aumenta. É porque esse número é uma razão, aí eu já explico razão para os meus alunos, entre o diâmetro da lente e o diâmetro da abertura. Então se o diâmetro da abertura é o denominador, para determinar esse número, né? F1.8, F2, F5.6, para determinar esse número aqui, do F, o diâmetro da lente é o mesmo, não muda, é constante. Já a abertura da lente não, ela é variável. Então ela fica maior ou menor. Se você aumentar o denominador, o que acontece? O valor da fração diminui, né? Então é por isso que quando você aumenta a abertura da lente, esse número diminui. Porque ele é a razão do diâmetro da lente pela abertura. E aí eu já ensino isso para meus alunos grandezas diretamente e inversamente proporcionais, já para ensinar um monte de coisa. Eu estava trabalhando isso com eles na escola presencial. E aí, o engraçado é que quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, né? Mexendo com câmera, produzindo vídeo, sempre tem um aluno que chega, professor, e quando a gente vai ter aula? Eu falo, vocês já estão tendo aula, amiguinho. Vocês estão tendo aula aqui de fração, de proporção, gráfico, na hora de editar o vídeo, né? Para corrigir cor, tudo é gráfico, né? Você tem que ver o gráfico do áudio ali, bonitinho. A gente está aprendendo toda a matéria do 7º ano, trabalhando com vídeo, e o cara vai me perguntar quando ele vai ter aula. As minhas paixões, eu adoro gravar vídeo, fazer vídeo com os alunos, como eu falei, e salvar a gente que quer se matar. Né? Na verdade é fazer trilha. Esse é o meu pai me puxando e eu puxando um cara que a gente conheceu nesse dia aí na trilha. Isso é uma ilusão de ótica que tem no Rio de Janeiro lá. É uma... Volta lá rapidinho. É um lugar chamado Pedra... Como é que é?
Pedra do telégrafo. Aqui embaixo tem uma outra pedrinha, mas é perigoso. Se você cai ali, você não vai morrer, mas você vai se machucar muito. Se você sair rolando ali e tal, mas é bem legal o lugar. E é lindo, assim, eu adoro. Aí eu vou falar do que é bom e ruim aprender e estudar pela internet. Eu acho que o mais legal é você poder aprender, poder estudar na hora que você quiser. Ele até estava falando, o professor Walter aqui, né? Que você vai para a internet já com com a vontade de acessar o conteúdo. Eu estava até falando, brincando com a repórter aqui, eu falei, eu fico imaginando o cara que chega no computador à noite, preciso estudar matemática e tal, mas ele tem um monte de opção. Ele pode assistir ao Porta dos Fundos, ao Galo Frito, a Parafernália, ele pode assistir ao Iberê Tenório, que fala de ciência, mas é mais legal, assim. Né? Eu adoro Iberê Tenório também, o Manual do Mundo. Ele pode assistir um monte de coisa, ele pode assistir canal de beleza, ela no caso, né? Não sei se o homem assiste, mas canal de beleza, aprender a se maquiar, se bem que de vez em quando é bom passar uma maquiagemzinha. É importante a basezinha, às vezes oculta a olheira, né? Dorme mal. Só que o cara, em vez de fazer isso, ele procura por polinômio. Ele podia ver o Porta dos Fundos para morrer de rir, ele procura lá. Eu quero entender raiz quadrada. Então, se o cara faz isso, ele já está, né, com aquela vontade de aprender o assunto. Então, é por isso que ele consegue aprender em 5 minutos mais do que ele aprende em 50, porque na escola, talvez, ele não tenha essa mesma disposição, né? E tem esse bônus aí, ó, poder comer um sanduíche sem ofender o professor. Isso foi um aluno meu que falou, do Matemática Rio. Falou, pô, professor, é legal de aprender pela internet que eu posso comer um sanduíche enquanto eu te assisto. Na sala de aula, vai abrir um sanduíche. Eu brigava com meus alunos, o cara abriu o biscoito, a bolacha, sei lá. O cara abre a bolacha, eu falo, bolacha pra mim é tapa, Bom dia, galera. Sou o Walter. Então, é o seguinte, eu vou mais contar o histórico nosso. O nosso canal ele tem uma história muito curta. A gente começou ele 4 de novembro de 2014. É isso? Por aí. Que foi o seguinte, eu estava dando aula num cursinho, e eu estava dando aula numa escola particular e num cursinho à noite. Tava trabalhando que nem maluco. E aí o Ari falou, chega aí, vem resolver a questão do Enem. Falei, pô, cara, né, a coisa mais, para um professor de história, o mais legal é falar de história, saca? É muito, né? E aí ele falou assim, não, vem cá resolver exercício de Enem. Eu falei, pô, vamos ver, né, tô precisando de dinheiro, quanto o cara paga? O cara paga 10 conto, mano. 10 conto demorou. 10 reais, tá? 10 reais. E aí, na época o real ainda valia um pouquinho mais. E aí eu falei, beleza, vamos resolver. Eu falei, tá bom com os 10 reais, né? A empresa lá do cursinho vai pagar. Não, cara, muito bom, vamos fazer mais, não sei o que. Eu falei, para, Ari, você tá de brincadeira. Não, cara, o que vira agora é o YouTube. Ele é o cara ligado do audiovisual, né? E eu tava acostumado com, né, tete a tete. E aí ele, não, vamos fazer mais. Eu falei, cara, mas eu quero ir pro México. Ele, não, faz o máximo que você der antes e vai pro México. E aí foi isso que eu fiz, a gente fez alguns vídeos e eu fui pro México. Bom, conheci um monte de cidade lá, país maravilhoso, incrível, tem uma história genial. Aí lá tem os astecas, tem os maias, um monte de pirâmide, essa coisa louca. E lá, o canal tá começando a crescer. Falei, até aí tudo bem. Ele, não, ó, a coisa tá ficando séria, você precisa comprar uma câmera aí. O nosso público é a câmerazinha, a gente fica assim, e aí, irmão, beleza? E aí a câmera não reage, a câmera não reage, né? Eu faço uma piada, espero a câmera rir, ela não ri, cara. Não ri, até porque se ela rir, você sai correndo. Do mesmo jeitão que eu tô vivo aqui, usando uma calça de não sei o quê, o faraó lá entendeu? Lá do Egito, o cara também tinha a roupa dele, tinha o jeito dele. As coisas que são legais pra gente, podia ser legal pra ele também, e coisa e tal. Beleza? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu queria falar uma coisa com vocês que é o seguinte também. Alguns aí vão fazer o Enem. E é interessante quando a gente fala aí da história, a gente fala da matemática. E é um pouco chato quando a gente pensa que as disciplinas, quais são a finalidade delas? São várias gavetinhas de conhecimento, né? A gavetinha da matemática, a gavetinha da história, que eu tenho que dominar um tanto desse conhecimento para passar nessa prova, para que dessa prova eu ingresse na universidade, para que dessa universidade eu ingresse na minha profissão, e daí então eu vou me realizar, daí então eu vou ter dinheiro também, então eu vou ser, né? Então, primeiro que vocês não serão, vocês já são, né? É tudo um processo. Nesse processo, em algum momento vocês vão estar bem com algo e em outro momento vocês vão negar, vocês vão querer trocar de curso, vocês vão querer trocar de trabalho, vão trocar de namorado, vão mudar de cidade. Então a vida tem esses processos, né? Então nunca fiquem naquela de tipo, essa prova vai dizer quem eu sou.
Não, essa prova vai marcar simplesmente um momento, um processo. O critério que esse país tem, ou que esses países têm, nesse momento é esse. Você tem que fazer uma prova. Talvez em outro momento vocês tinham que catar uma espada e derrubar, sei lá, um dragão, né? Agora não, agora vocês têm que passar no Enem. Mas assim, fiquem tranquilos. Foi muito legal ter a participação da galera lá no YouTube Space de São Paulo e também do canal Se Liga Nessa História. Então, deixa aquele seu gostei, se inscreva no Matemática Rio, conheça o Se Liga Nessa História e vamos juntos, você não tá sozinho, eu tô contigo. Até o próximo vídeo.